atrás, né, o Manuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado, né, esse material é super importante para a gente saber números da violência no nosso país e principalmente estratégias de combate. E mais uma vez ele acende um alerta para 2 tipos de crimes, né, Vitor? Os crimes contra as mulheres, né, os feminicídios e os estupros de vulneráveis, né? Isso é algo que a gente precisa ter muita atenção, precisamos cuidar das nossas crianças. Pernambuco com 2 cidades entre as 20 mais violentas do Brasil. Vamos entender um pouco melhor esses dados com o Lucas Medeiros. Lucas, o que esses dados apontam para a gente? Bom dia para você. Oi, Vitor, bom dia Renata, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. Olha só, eu vou trazer aqui números alarmantes para você que está nos acompanhando. O Brasil registrou 87.545 vítimas de estupro e estupro de vulnerável. Tá? 76% desse total são pessoas com menos de 14 anos que foram estupradas. Um fato que chamou bastante atenção. O outro número é que 65% dos estupros registrados ocorreram dentro de casa, nas residências, por parentes, vizinhos, pessoas próximas àquelas vítimas que infelizmente passaram a ter problemas psicológicos, né? Ficaram com medo de estarem naquele ambiente. Esses números chamam muita atenção. As mulheres negras correspondem a 55% do total das vítimas. Um dado muito alarmante, que infelizmente ainda segue, né, em alta no nosso país. Sobre esse assunto eu conversei com a Késia Lira, ela que é professora universitária e mestre em Direito, que vai trazer mais detalhes e explicar melhor essa questão desses dados e também, tá certo, dos números alarmantes de violência aqui no estado de Pernambuco, que vão além dessa questão do estupro. Números também que chamam bastante atenção. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, desde já agradeço o convite, é um prazer estar com vocês para que nós possamos tratar a respeito de um tema tão delicado como é o que envolve a violência sexual. Infelizmente são números alarmantes e que demonstram como há muito ainda a se fazer no combate a esse tipo de violência, que passa necessariamente pela adoção de políticas públicas intersetoriais, que vão desde a prevenção, por meio da orientação a crianças, adolescentes, jovens, adultos, sobre o que caracteriza essa violência, como proteger-se, como identificar os sinais de um possível abuso, a quem recorrer, conscientizando a população sobre a importância da denúncia aos órgãos competentes para atuar em cada caso, como é o caso do Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Ministério Público, ou mesmo pelo Disque Denúncia, né? Já que esses órgãos devem integrar uma rede de apoio contínua e eficiente que promova o acolhimento humanizado da vítima, inclusive encorajando a denunciar os agressores, para que, em contrapartida, seja possível uma punição adequada, eficaz e suficiente para repressão a esse tipo de comportamento. Késia, as leis no Brasil, elas apontam quais punições para quem estupra alguém? Essas punições, elas são adequadas? Bom dia, também é importante esclarecer que nós temos 2 artigos no Código Penal que tratam a respeito dos crimes de estupro. No artigo 213, a gente tem um estupro que é praticado mediante violência ou grave ameaça. A pena do tipo simples pode variar entre 6 e 10 anos, e se eventualmente da violência resultar lesão corporal grave ou morte, no caso da morte, por exemplo, é possível chegar-se até o patamar de 30 anos. Já no artigo 217-A, a gente tem um estupro de vulnerável. Nesse caso, não há emprego de violência ou grave ameaça. Você, na verdade, se aproveita de uma condição de vulnerabilidade da vítima que a impede de forma livre a expressar sua vontade, né? Se contrária ou não à prática daquele ato sexual. Então,
alguém, por exemplo, que tenha sofrido aquele golpe Boa Noite Cinderela, ou na hipótese, por exemplo, que a pessoa está acamada num hospital. A gente teve um caso de grande repercussão, né, envolvendo uma mulher que foi parir, né, foi ter seu filho, e um anestesista acabou sendo flagrado numa prática libidinosa, né, sexual, sem o consentimento daquela mulher, se aproveitando do fato de ela estar anestesiada. Não é? Então, também se caracteriza, nesse caso, o estupro de vulnerável, que também, na forma simples, varia entre 8 a 15, podendo chegar até 30 anos. Quer dizer, um outro dado do Anuário de Segurança mostra que das 20 cidades mais violentas no Brasil, 2 estão em Pernambuco, né? Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata. O Cabo, inclusive, que pediu intervenção ao governo estadual, mas não foi atendido. Isso de acordo, né, com a gestão municipal. Como os crimes têm se multiplicado nos grandes centros urbanos e especialmente aqui no estado de Pernambuco? Para responder a sua pergunta, eu acho importante a gente entender como se estabeleceu a estrutura federativa da segurança pública no nosso país, que tem, inclusive, um viés muito repressivo, policialesco. Todavia, é fato que os crimes acontecem nas cidades. No entanto, os municípios não detêm força policial para essa repressão. Então, cabe aos municípios, na verdade, a adoção de políticas de prevenção. E isso vai desde a orientação, da criação de uma rede de apoio, do atendimento humanizado, também de práticas, por exemplo, de requalificação de espaços públicos, iluminação pública, monitoramento eletrônico, né? Então, tudo isso permite que o município possa também atuar na segurança pública, ainda que no viés de prevenção, já que, do ponto de vista da repressão, as polícias civil e militar estão atreladas aos estados e a Polícia Federal à União. Mas uma intervenção, como pediu o Cabo de Santo Agostinho, seria o ideal? Do ponto de vista jurídico, eu diria que é no mínimo curioso esse pedido. Nesse caso aí é o próprio município que precisa desenvolver essas atividades com mais eficiência. A gente está conversando com Késia Lira, professora universitária e mestre em Direito. Késia, muito obrigado pela sua participação aqui na Cidade FM. Para a gente encerrar, eu queria entender um fato, que são os números. Porque olha só, o governo estadual sempre divulga números que mostram redução na criminalidade. Essa semana mesmo, um número que foi divulgado dizia que o Agreste que se consolida como referência na redução da criminalidade aqui em Pernambuco. Mas outros levantamentos mostram uma realidade diferente. Por que esse choque nos números, Késia? Eu costumo dizer que uma pesquisa que traz dados quantitativos, elementos estatísticos, precisa ser lida não apenas em relação ao número, mas o que aquele número comporta. E isso varia de pesquisa para pesquisa. Eu posso ter pontos de partida distintos, eu posso ter uma análise meramente quantitativa, eu posso buscar metodologias diversas, também qualitativas. Então, isso realmente pode variar de pesquisa para pesquisa. Eu precisaria analisá-la as duas em paralelo para verificar esses detalhes, né, que podem gerar números distintos, de fato. Então, além dos números, que a gente possa enxergar aspectos mais peculiares que envolvem cada pesquisa para conseguir entender o porquê desse diferencial. Agradeço à Rádio Cidade pela oportunidade e desejo a todos um bom dia. Pronto, tá aí a Késia Lira, ela que é professora universitária e mestre em Direito. Sobre esses dados que nós trouxemos, né, envolvendo o Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, são dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá, que mostram as cidades com as maiores taxas de homicídio a cada 100 mil habitantes aqui no Brasil. O município que lidera é do Ceará, é Managuape, tá? Com 79,9 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Tá? Simões Filho, na Bahia, fica na 7ª posição, com 71,4 mortes por 100 mil habitantes. Tá? E também na Bahia fecha Feira de Santana, com 65,2 mortes por 100 mil habitantes, né? Dados alarmantes que, infelizmente, a gente continua trazendo aqui na nossa programação, a gente continua trazendo para o nosso dia a dia, dados como esses dos estupros e também de mortes violentas aqui no estado de Pernambuco, não só em Pernambuco, mas também em todo o Brasil. Eu volto com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações, os detalhes aí, uma pequena análise desses números. Na verdade, são muitos dados, né? Eu preciso um tempo maior, porque realmente são muitas informações, né, Vitor? É verdade, Renata. E ainda que a gente tenha uma queda, né, no número de crimes violentos intencionais, o número ainda é significativo, né? 44 mil pessoas mortas. E são muitas nuances, muitos aspectos a serem observados, né, Vitor? Mas é muito sério, muito sério e parece que a gente não sai do lugar. É preciso interpretar esses dados, né, que foi o que a gente tentou fazer aqui, mas sobretudo construir políticas públicas alinhadas com essas interpretações para resultados significativos, né, para a população sentir na ponta os efeitos de maior segurança. 8h16.